esse trabalho nosso, eu fico assim muito feliz de estar trabalhando, porque o importante é trabalhar e a gente vem trabalhando. Eu fico muito feliz com esse trabalho e fico mais feliz ainda de conhecer as pessoas que trabalham comigo, as pessoas boas, as pessoas dedicadas. Eu fico muito grato assim de estar tendo a oportunidade de trabalhar e de conviver com essas pessoas. Então eu sou muito grato a essas pessoas e sou grato também por estar tendo a oportunidade de trabalhar. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Estranho. E o estranho não é que o Filho do Homem é um estranho, é que os seres humanos distanciaram tanto da verdade, da simplicidade, dos ensinos, das leis da criação, que ele ficou tão distante e que ficou como se fosse um estranho. Os seres humanos é que distanciaram. Então, as leis, a verdade, os ensinos e as pessoas, então, os seres humanos distanciaram dos ensinos e aquele que trouxe os ensinos ficou como se fosse um estranho. E o mais difícil assim para o estranho é de ter tido que conviver com os seres humanos distanciados da luz e que não estavam fazendo nenhum esforço para o retorno da pátria espiritual. Quando Jesus pendia na cruz, ele disse: Pai, perdoai-lhe porque não sabem o que fazem. Mas todos nós tínhamos que saber toda a história da criação, a vinda dos profetas trazendo os ensinos, a vinda de Moisés e a vinda de Jesus, que era a complementação. Nessa intercessão de Jesus, falando perdoai-lhes porque não sabem o que fazem, tem muitas coisas mescladas, como por exemplo, as pessoas acham que Jesus foi colocado na cruz para tirar os nossos pecados. Não tem isso, como Jesus foi colocado na cruz, porque ele incomodava, porque ele era a verdade. Tirar os nossos pecados, cada um deverá lavar as tuas vestes. As vestes dos seres humanos é o corpo espiritual, porque todas as coisas que a gente faz caminhando na criação fica nos nossos ombros, fica na nossa alma, fica no nosso espírito, as máculas daquilo que fizemos. Se for coisa boa, vai ficar transparente e brilhante, como é a qualidade nossa espiritual, brilhante, transparente. Como a nossa qualidade é espiritual, a nossa essência é um cristal. Então todas as coisas nobres que nós comportamos nessa terra, porque nós viemos aqui para aprendermos, ficar enriquecido e retornar à pátria espiritual consciente da nossa descida inconsciente e o nosso retorno ser consciente. Então, quando Jesus foi colocado na cruz e ele faz essa intercessão, dizendo assim que Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem, isso não quer dizer que ele tirou os pecados dos seres humanos. Cada ser humano tem que tirar, que fica agregado na nossa alma, todas as coisas que fazemos. Cada um por si terá que tirar o que não é do espírito, porque só tem possibilidade do retorno à pátria espiritual o espírito limpo. Então, quando ele faz essa intercessão, foi permitido mais uma vez trazer a palavra para os seres humanos, para aqueles que tivessem interesse em voltar para a pátria espiritual, ter o ensino novamente para esta condição de voltar. Ele ter sido colocado na cruz e essa intercessão, não pode esquecer que cada um terá que lavar as suas vestes. E as nossas vestes, quer dizer assim, para voltarmos para o reino espiritual,
a pessoa tem que estar com as vestes limpas. Então ela desce do plano espiritual, faz a peregrinação pela terra e retorna à pátria espiritual. Lavar as vestes, ela tem que voltar pura como ela veio. Se ela não volta pura como ela veio, então no juízo final ela terá que ser julgada, porque ela se encontra com peso sobre ela mesma que ela colocou, porque ela foi aceitando os conceitos errados que foram ministrando a ela, pai dela, a mãe dela, aonde o pai dela frequentava, e a pessoa foi aceitando e não foi fazendo uma reflexão interior. Muitas pessoas falam assim: o que meu pai me deu, para mim tá bom. O que minha mãe me deu, para mim tá bom. Tá bom, é a pessoa que é responsabilizada por ela, porque toda a época da vida de uma pessoa, ela tem dentro dela a condição de saber o começo do certo e o começo do errado. Se ela fica influenciada pelas informações de outras pessoas, é problema da pessoa. E se ela acha que no último instante ela terá tempo para limpar as suas vestes, eu só conheço um relato dos ensinos de uma pessoa, somente de um relato, daquele ladrão que estava ao lado de Jesus, que teve a compreensão no último instante. Eu não conheço durante todo o meu período de estudo outro relato, no último instante da pessoa ter a compreensão. Os valores assim que a sociedade nos impõe, das chamadas famílias, a pessoa tem que ir vendo o que ela quer para ela. Porque quando a gente tem um irmão e esse irmão resolve ir para uma cidade bem distante e muitas vezes ele vai e nem volta, a vida da pessoa é interior. Se a pessoa fica presa aos conceitos de família, é problema dela, porque cada um é cada um. E um não vai embora, mas o outro vai. Então a pessoa acha que ela tem que manter o clã, que ela tem que manter a família, e ela esquece do fundamental, que é limpar as suas vestes. As nossas vestes, ela vem sendo impregnada há milhares de anos, porque há milhares de anos só se fala que a Terra vem piorando. Não se fala que a Terra tornou-se mais bonita em uma determinada região. Só se fala que em determinada região a Terra ficou pior. Ficou sem as matas, os rios poluídos, bem distante mesmo de qualquer país, a terra se encontra pior. Cada um que não limpar as suas vestes está de acordo com a comodidade. Quando a pessoa limpa as suas vestes, ela está de acordo com os ensinos. Ela está fazendo esforço interior para melhorar-se. E ela está fazendo um esforço verdadeiro. Nós temos que limpar as nossas vestes, porque quando Jesus fez essa intercessão e nós continuamos dormindo, porque se a gente estuda a história do homem sobre a terra, a gente vai vendo que ele só se encontra pior. Ele não vem melhorando, ele só vem piorando. Há tantos mil anos, ele só vem piorando. Então, hoje, na época do juízo final, na época em que o Filho do Homem esteve sobre a terra e ele veio trazer os ensinos, as pessoas vêm achando que ainda tem tempo. Se a Terra vem piorando, e mais recentemente, nas últimas décadas, a gente vê assim que a Terra piorou-se muito. Por a Terra ter piorado muito, então condiz com os ensinos de época de final de tempos. E isso é verdadeiro, que se a gente estuda um pouco, a gente vê
que a terra vem piorando. E a intercessão de Jesus é para a pessoa ver que ela que tem que fazer o esforço e que aceitar comodamente que ele morreu na cruz para nos salvar é uma indolência, é a pessoa acomodada com informações recebidas e nem fez um esforço de verificar se aquela informação tem uma procedência. É uma acomodação, é um sistema mesmo assim que as pessoas vêm tendo de ficar dormindo, não fazer esforço para ela mesma acordar e os conceitos que ela vem recebendo durante a vida, ela ficar feliz com aquilo e está muito bom. Na vida diária, assim, na casa da gente, a gente vai observando que a pessoa precisa de fazer o esforço para ela mesma. Não se faz um esforço para outra pessoa. A responsabilidade é da outra pessoa. Se a pessoa quer ter saúde, ela tem que sair dos conceitos sociais. Isso fica fácil de observar, assim, porque o resguardo do corpo é a pessoa que tem que fazer. Se ela está feliz, acomodada com o que ela está recebendo, é ela mesma a responsável por ela. E se ela não cuida direito do corpo físico, a maneira que ela tem de poder atuar nessa terra, então ela vai ficar prejudicada. E o conceito errado, o limpar as vestes, quer dizer, é um conceito que a pessoa criou e achando que aquilo está bom, pela comodidade, que não tem que fazer o esforço. E a gente observa assim que essa comodidade, a falta de querer fazer esforço é tão grande que qualquer pessoa aceita que a outra pessoa possa fazer qualquer coisa por ela. Na nossa vida interior, o crescimento para o retorno da pátria espiritual é o esforço que a pessoa vier a fazer para ela mesma. Entender direito os ensinos é fundamental, porque não tem uma maneira da pessoa caminhar dentro dela com a convicção verdadeira do conhecimento dos ensinos. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que ir vendo dentro dela o que ela quer, porque quando Paulo fala que agora tudo é imperfeito e que virá um que é perfeito, isso fica claro assim da gente ver que não é o Pentecostes acontecido com os discípulos de Jesus, com os apóstolos, porque já tinha acontecido. É essa mudança interior que a pessoa tem que ter de limpar as suas vestes, porque agora tudo é imperfeito. Um esforço é verdadeiro. O estranho é os seres humanos que distanciaram tanto dos ensinos trazidos pelos profetas, não analisaram direito os ensinos que Jesus trouxe, os auxílios que Jesus nos trouxe, que foi abrir de volta o caminho para a pátria espiritual, pelo nosso jeito errado de viver, tínhamos fechado e ele possibilitou outra vez o retorno à pátria espiritual. Toda a história da criação a pessoa precisa de entender, porque a história da criação é a história do ser humano. É a pessoa que precisa de fazer o esforço de ir vendo o sistema que utiliza para a pessoa ficar acomodada. Ela tem que fazer uma reflexão de ir vendo como ela pode receber os auxílios. Os auxílios, eles são verdadeiros, porque se a gente analisa o sistema na casa do pai da gente, de quando a gente era criança, o sistema que a gente utilizou na nossa casa para a formação dos nossos filhos, a gente vê assim que os auxílios sempre existiram. Os laços familiares é uma coisa assim que vai fazendo a pessoa ir ficando acomodada e achar que não tem que fazer esforço para o crescimento dela interior. Estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai vendo que o crescimento é interior e que a pessoa tem que fazer o esforço para ela mesma.
E é bem interessante assim que a gente vem observando, quando a pessoa adquire um pouco do conhecimento dos ensinos, a primeira coisa que ele quer fazer é tirar vantagem desses ensinos. Então a pessoa tem que estar muito cuidadosa, porque quando ministra os ensinos de uma maneira para outro ficar beneficiado, essa pessoa que ficou prejudicada, no caminho do paraíso, ela vai primeiro, aquele que a prejudicou vai depois. Todo um cuidado precisa de ter, e o cuidado maior que a gente tem que ter é com o jeito que a gente pensa e com o jeito que a gente sente. Quando a gente pensa de uma maneira construtiva, a gente vai dando forma, vai edificando. Quando a gente pensa de uma maneira que não traz nenhum benefício, principalmente quando a gente coloca outra pessoa na frente dos nossos pensamentos, a gente não dorme, a gente cansa e fica sem saber de pedir os auxílios. Se a gente tem vontade de ajudar aquela pessoa, a pessoa precisa de lembrar que ela só pode ajudar outra pessoa se ela tem, e se ela tem um conhecimento, porque muitas vezes a pessoa quer beneficiar um filho, quer beneficiar um irmão, mas esse irmão, esse filho não está fazendo nenhum esforço em usar bem aquele benefício que vem sendo recebido. Acontece assim, que muitas vezes o benefício recebido entra na condição de dar o peixe para a pessoa. Então a pessoa vai ficando mais acomodada, e aonde essa pessoa estiver, aquele que ajudou a dar o peixe vai estar sempre preocupada com ela, porque sabe que houve um tolhimento de diminuição de capacidade interior para a pessoa aprender a pescar, quer dizer, para a pessoa aprender a procurar o seu próprio trabalho, a procurar os meios para o seu próprio sustento. O estranho é que os seres humanos distanciaram tanto dos ensinos e que ficou sem a sensibilidade interior para perceber que aquele que veio cumprindo mais um pedido que Jesus fez de possibilitar que a palavra viesse novamente para ajudar os seres humanos que tinham um propósito verdadeiro para o seu retorno espiritual. O perdão que Jesus pede é diferente do que aquele que as pessoas estão querendo de uma acomodação interior, porque cada um terá que limpar as suas vestes, porque todo ser humano tem dentro dele o começo do certo e o começo do errado. Se ele está achando que ele pode andar em qualquer caminho, que ele terá tempo e que depois ele terá o perdão concedido, especialmente por uma outra pessoa que vier a dizer que ele se encontra perdoado, não tem essa maneira interior de outra pessoa perdoar outra pessoa por um terceiro. A pessoa que fez o ato, aquele que ficou prejudicado, esses dois têm a possibilidade de entrar num acordo, numa compreensão, e os dois limparem as suas vestes. Outra pessoa não pode fazer esse trabalho. Os limos de família, dos apegos de familiares, é uma maneira de acomodação. Se a pessoa não estiver acomodada, ela vai respeitando aqueles que têm os mesmos vínculos sanguíneos, que muitas vezes vêm para nos ajudar. Às vezes um pai pensa assim que está ajudando um filho, mas aquele filho é que está fazendo esse pai movimentar na vida, está fazendo esse pai ter a responsabilidade naquele período de formação daqueles filhos, de fazer a manutenção daquele lar, de ter um método, porque quando a pessoa tem um método, tem um jeito, ela caminha, ela movimenta, e o corpo dessa pessoa que está sempre movimentando dificilmente fica doente, porque o movimento traz a harmonia,
traz a vida. Então aquele filho, muitas vezes, na casa daquele pai, ele é que trouxe para o pai a condição do pai sempre movimentar. As ajudas, elas são relativas. Muitas vezes é os filhos que ajudam os pais, porque a gente observando assim, a tendência que a gente tem, porque se a gente tem a tendência de aceitar ensinos errados, não fazer uma observação, não fazer uma avaliação, ficar tolhido dentro da gente, o filho às vezes vem para nos ajudar, fazer a pessoa movimentar, porque se está dentro dele a acomodação dos ensinos recebidos e ele não faz uma pesquisa para ver se aquele ensino está correto, então no movimento, para deixar o corpo físico sadio, é mais fácil ainda. Isso fica fácil da pessoa observar. Uma pessoa que trabalha por conta própria, se ele não tem assim um costume bem firme dentro dele com o método, fica fácil dele ficar na cama até mais tarde, porque justamente naquele dia está frio, está chovendo e a pessoa estava sem nenhum compromisso de manhã. A moleza vai trazendo a sequência da moleza. Então, o benefício é o movimento. E aquela criança pequena naquela casa vai fazer aquele pai, independente de qualquer coisa, movimentar. E a gente vê isso também com pessoas que têm animais. Então, o animal faz a pessoa movimentar. Então, não é a pessoa que vai criar o animal é que vai fazer aquela pessoa movimentar, porque aquela pessoa, do jeito que ela é indolente com os ensinos do Criador, que fez com que o mensageiro do Senhor tornasse um estranho pela distância que ela se encontrava da luz e que se encontra, então ela precisa de outra coisa para fazer ela movimentar, porque por si só ela não movimenta. Se ela movimentasse por si só, ela teria dentro dela a coerência de entender os ensinos de uma maneira que trouxesse a ela uma grandeza e vendo as acomodações que foi colocando para os seres humanos ao longo dos anos. O livro Na Luz da Verdade vai dando esta condição da pessoa e aproximando do estranho, de ir sentindo a atração pelo verdadeiro, a atração pela luz. E essa atração é tão verdadeira que a gente observa assim a confirmação de Tomé. Tomé tinha uma responsabilidade. Então, quando Jesus aparece para Tomé, e pede para Tomé tocar nas chagas dele, nas feridas, é uma maneira para confirmação de Tomé, porque Tomé tinha as responsabilidades na vida terrena e Tomé tinha que ter a convicção, a confiança daquilo que ele estava pretendendo. E Tomé passou a ser um testemunho da vida espiritual de Jesus, porque o corpo que Jesus apresentou para Tomé não foi o corpo físico, foi diferente. E a vida espiritual, ela é tão verdadeira que tem os relatos assim de Jesus caminhando com Maria e caminhou também com outros discípulos e eles não o reconheceram de imediato. Então, na nossa vida interior, a gente tem que ir vendo que nós também temos o corpo espiritual e esse corpo é verdadeiro. Limpar as nossas vestes é compreender direito o caminho que a gente está caminhando. Temos que fazer esse esforço de movimentar. Não precisamos assim da família nos movimentar, do cachorro nos movimentar. Se não tiver um filho para nos ajudar,
nós vamos ficar na cama o dia inteiro porque é um dia chuvoso, ou um dia de frio, ou um dia de feriado. A pessoa tem que acostumar a estudar os ensinos, estudar o livro Na Luz da Verdade e por ela mesma movimentar para ela ter a condição de limpar as suas vestes, de limpar os conceitos errados que ela foi colocando no seu corpo espiritual. A intercessão que Jesus fez pelos seres humanos é uma intercessão de amor, mas é dever dos seres humanos compreender a origem espiritual de que nós somos e que quando nascemos nessa terra já viemos de uma parte espiritual e que agora vamos voltar para esta parte espiritual. É um esforço. A pessoa é que tem que fazer esse esforço. E quando a gente tem o animal que nos possibilita a movimentar, está muito ruim essa pessoa. A pessoa tem que movimentar por ela mesma. É uma coisa diferente. Não precisa de ter esse estímulo. Os ensinos são mais sérios. Um filho tem a possibilidade de trazer um filho para aquele filho também limpar as vestes dele, para ele ter um retorno à pátria espiritual. Mas a nossa influência com o filho é uma influência relativa, porque aquele cachorro movimenta um tempo dentro da casa da gente ou no quintal, um tempo, porque um tempo depois, por si só, ele vai ficando mais acomodado. Nós não precisamos sempre de ter um novo filho ou agora ter um novo cachorro para termos um movimento interior. A nossa vida é espiritual. O nosso retorno à pátria espiritual é com os conhecimentos. O estranho é porque distanciamos e nem sentimos as irradiações. Ficou como se fosse uma coisa normal. Não tem que ser uma coisa normal, tem que ser uma coisa superior. A vida, ela é gradual, é gradativa. Não tem um ser humano que ocupa o mesmo degrau do outro. Cada um está num degrau da vida. E os mensageiros, o Filho de Deus, o Filho do Homem, estão assim em degraus superiores que nos traz os ensinos para facilitar a nossa caminhada, para facilitar a limpar as nossas vestes. Um esforço, é a própria pessoa que tem que fazer o esforço. Estudar o livro Na Luz da Verdade e ter dentro de nós a simplicidade, a humildade e a perseverança para poder sair dessa terra melhor do que quando chegou, é estudando o livro Na Luz da Verdade. Não tem uma acomodação, não tem uma bondade e não tem uma aceitação. Tem que ser feito esforço. Para a criança aprender a escrever, ela tem que fazer o esforço. E aquele pai que deixa a criança do jeito que a criança quer, esse pai não é um bom pai. Porque se ele fosse um bom pai, ele teria a esperança dentro dele de desenvolver uma maneira para entender como é possível ajudar aquele filho. O livro Na Luz da Verdade dá esta condição para a pessoa sempre ter dentro dela a condição de caminhar no caminho da luz. E o caminhar no caminho da luz não precisa, sim, de ter estímulo para aproximar do estranho que trouxe os ensinos. A pessoa tem que mudar a irradiação, ela tem que limpar as suas vestes para poder estar convicta com ela daquilo que ela precisa. Ela tem que caminhar a vida toda, porque a vida toda é um caminho, é uma maneira que a pessoa tem para o seu retorno espiritual. O estranho é porque a pessoa está distante dos ensinos. O estranho é o que trouxe o ensino para nós.